Olá, meu nome é Wilson Leffa e meu objetivo maior neste vídeo é explicar a diferença entre o conceito de língua e o conceito de linguagem. O problema é que língua e linguagem são a mesma coisa em alguns aspectos, mas muito diferentes em outros. Daí a confusão, uma verdadeira torre de Babel entre língua e linguagem. Meu objetivo neste vídeo é deixar isso bem claro. Vamos lá! Língua e linguagem são dois conceitos separados por aquilo que os aproxima. Usamos a língua para nos comunicar com o outro. Usamos a linguagem também para nos comunicar com o outro. Logo, língua e linguagem têm o mesmo objetivo, a comunicação. Tudo muito bonito, mas tem um particular aqui. Língua e linguagem, embora estejam unidos em relação ao objetivo, que é o da comunicação, estão também separados em relação aos recursos que usam para atingir esse objetivo. Enquanto a língua tem como recurso primordial o uso da palavra, a linguagem expande-se para muito além da palavra. Em termos bem simples, a língua fica restrita aos recursos puramente linguísticos. A linguagem inclui os recursos extralinguísticos. Isto é língua. Usa apenas recursos puramente verbais, com base na palavra. Isto é linguagem. Vai além dos recursos puramente verbais para incluir também os recursos não verbais. Resumindo, usamos meios diferentes para chegarmos ao mesmo fim. Essa separação dos meios, dos recursos, gera uma confusão que vem de longe, tanto no tempo como no espaço. Lembra uma torre de Babel, confundindo as línguas. Podemos perceber essa confusão tanto na perspectiva sincrônica, quando navegamos de uma língua para outra, como na perspectiva diacrônica, quando mergulhamos no passado de uma mesma língua. Começando pela perspectiva sincrônica. Em português, por exemplo, temos duas palavras diferentes para os conceitos de língua e linguagem. Em inglês, não. Linguisticamente, na língua inglesa, não dá para fazer a distinção entre língua e linguagem, simplesmente porque usamos para os dois conceitos a mesma palavra, language. Vejam como fica a tradução de uma frase inocente como língua e linguagem são conceitos diferentes. Tradução, usando o Google Tradutor. Language and language are different concepts. Há um paradoxo aqui. Língua e língua são conceitos diferentes. No mínimo, uma licença poética divertida. Dois conceitos separados pela mesma palavra. A confusão aparece também numa perspectiva diacrônica, dentro da mesma língua portuguesa ao longo do tempo. Vejam o exemplo. Entre 1536 e 1540 foram publicadas duas gramáticas da língua portuguesa. Uma tinha por título Gramática da Linguagem Portuguesa e a outra Gramática da Língua Portuguesa. Ou seja, a língua portuguesa era também chamada de linguagem portuguesa, como se os dois termos língua e linguagem fossem intercambiáveis. O próprio Fernão de Oliveira, autor da Gramática da Linguagem Portuguesa, usa em seu texto com frequência a palavra língua. A título de curiosidade, vai uma frase dele que acho bastante provocativa para a nossa época. Os homens fazem a língua, e não a língua os homens.
Ah, professor, o senhor enrola, enrola e até agora nada. Eu só quero saber a diferença entre língua e linguagem. Te acalma, Frederico. Eu estou só aproveitando a oportunidade para lembrar que há mais coisas entre língua e linguagem do que pode imaginar nossa vã filosofia. Uau! Como eu estava tentando explicar, língua e linguagem compartilham o mesmo objetivo da comunicação. Ou seja, posso dizer que eu uso a língua para me comunicar, como eu posso também dizer que eu uso a linguagem para me comunicar. Mas não posso, atualmente, falar da linguagem portuguesa, como acontecia lá no início do século XVI. O que falamos é a língua portuguesa, inglesa, francesa, etc. A característica fundamental da língua é que ela usa a palavra como recurso de comunicação para expressar ideias e sentimentos. A palavra pode ser falada, escrita ou gestual, como na língua de sinais. A palavra, obviamente, tem normas de combinações para formar segmentos maiores com outras palavras. Essas normas estabelecem, por exemplo, que a sequência cavalo de batalha é aceita em português. Minha empresa é meu cavalo de batalha. Ninguém fala em cavalo de guerra, como acontece em francês ou inglês. E só muito jocosamente alguém diria que sua empresa é uma égua de batalha. Em suma, para expressar nossas ideias e sentimentos através da língua, usamos recursos linguísticos, palavras, frases, textos e suas inúmeras combinações. Em termos mais técnicos são os fonemas, o léxico, a sintaxe, a morfologia. Isso é língua. Já a linguagem abrange um repertório maior de recursos. Para expressar nossas ideias e sentimentos, usamos agora recursos não verbais. Foto da menina nua na Guerra do Vietnã, para mostrar nossos sentimentos em relação à guerra. Emojis para expressar nossas mais variadas emoções. Figurinhas animadas para mostrar as mensagens de nossos amigos nas redes sociais. Isso é linguagem. Resumindo, pensou língua? Pense em fonologia, morfologia, sintaxe. Pense na língua de sinais ou gestual. Pense até na língua de alguns animais, como os golfinhos. Pensou linguagem? Pense em imagens, movimentos, luzes, sons, linguagem não verbal, linguagem digital, linguagem musical. Tudo o que puder propiciar a produção de sentidos sem usar os recursos comunicativos da língua, como a fonologia, o léxico e a sintaxe. Esse foi mais um vídeo do canal Epifanias em Linguística Aplicada, com vídeos para quem trabalha com a linguagem. Se gostou, dê seu like e compartilhe nas suas redes. Para acessar os outros vídeos do canal, siga o link abaixo na descrição. Muito obrigado.